Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse momento, nós vamos pedindo aos guardiões que nos auxiliem, fazendo toda a proteção energética, toda a proteção de luz, de amparo, de fortalecimento, para que nesta tarde possamos termos uma tarde de estudo com segurança, com calma, com fraternidade. Nós vamos expandir intensamente esse sentimento para buscarmos a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia, e que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição do trabalho, do estudo, para que nós possamos, nesse instante, sentirmos todos aqueles que estudam junto conosco. E buscando essa afinidade, buscando toda essa luz, nós vamos assim mentalizar essa energia positiva e que nesta tarde tenhamos uma tarde de muito fortalecimento, de muito aprendizado, com equilíbrio e muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Eu vou te dizer o porquê desta mudança, Antonino. Olha só a vibração que você acabou de me enviar. Eram os dois lá, Ana e Antonino nas encrencas. Eu estava bem até a sua entrada. Eu me sinto agora como se tivesse um manto em torno de mim com o seu negativismo. São suas companhias que fazem isso. Só você não está sabendo sobre a gravidade do seu quadro espiritual. Nós paramos aqui. Tá? Algo Não, aí é só tá esclarecendo, né? Eu marquei na outra página, que começa assim, cada vez mais o clima se alterava. tá. Show? Cada vez mais o clima se alterava. Aquele casulo acoplado à Ana transformou-se em uma matéria gelatinosa. Notei que partículas estranhas vinham de fora do grupo X, como uma poeira no ar, que se depositava naquela matéria que parecia em ebulição, como se fervesse, aumentando a temperatura do corpo da dirigente. Tá, por que você anotou isso? Porque ela diz que ela sentiu lá no parágrafo que você leu, né? Ela disse que ela sentiu um manto, um invólucro. Será que ela estava sentindo alguma coisa aqui disto? Quer dizer, bem, né? Ela sentiu, só que ela colocava a culpa no Antonino, É, né? É aquela isso. coisa de reconhecer e não reconhecer. Mas não era essa matéria que estava envolvendo ela. Certo. Só que quando você está numa briga com outra pessoa, você vai culpar quem? A pessoa, né? Acha que a pessoa que está emanando aquela E coisa, ninguém aquele para mal-estar. pensar que a partir do momento que a gente entra na discordância, aqueles que não querem é que vão emanar. É essa energia que vai estar no ambiente quando há uma briga, quando há uma discordância. Aí a gente começa a ter envolvimento não com o plano superior, mas com o plano inferior, porque a gente abriu as brechas. Certo. Entendeu? Então, ela não estava ali, ela não tinha feito oração. Até um certo ponto, ela era mais equilibrada. Então, ela abriu as portas quando ela começou nas acusações. A partir do momento que ela abriu as portas para as acusações, ela foi envolvida em toda essa matéria. Densa, sabe? Em ebulição, em tudo isso. E não era o Antonino. Não era ninguém que estava com ele.
Ela descompensou, né? Ela descompensou não por ela, mas sim pelaquilo que ela tinha de ressonância, né? Que ela ressoava para fazer essa ligação. Isso. Quando a gente fala assim, a pessoa descompensou, ninguém descompensa à toa. Sempre tem um motivo. E às vezes o motivo está dentro da gente. A gente fala assim, eu não sei. Mas ninguém descompensa à toa. Ou está no pensamento, ou está no sentimento, mas tem um motivo. Para eles chegarem, tem um motivo. Eles se aproveitam, né? Não, Não? Não é? São as portas que se abrem, né? E eles Eles vêm, abriram a porta e vêm entram mesmo. correndo. Ela porque, assim, atraiu pelos sentimentos, já- pelos pensamentos. Eles já estão na porta, né? Eles já estão na porta, só que a porta está fechada. A gente abre e pronto. porque assim, é muito cômodo a gente falar assim, eles chegaram. A gente Não. convidou, abriu a porta. A gente dá uma descompensada e eles já vêm correndo. Não, que a gente descompensa. Porque assim, é cômodo a gente colocar o peso no Antonino, é cômodo a gente colocar no plano espiritual inferior. Mas a gente tem que olhar que somos nós. A gente que fez essa escolha. Pelas nossas ações. Agora, a melhor coisa a se fazer é silenciar. Quando a gente não tem que silenciar, isso eu já estou colocando na minha cabeça. No domingo era aniversário da minha irmã, a gente estava conversando, aí começou uma discussão aqui, uma discussão ali, e que acabou entrando em religião. Eu fiquei olhando para um, fiquei olhando para o outro, fiquei olhando para um e outro, não falei nada, não falei mais nada. Aí eles acharam que eu não estava concordando, eu falei, tá tudo certo, é melhor ficar quieta, não adianta. Então, tem que ficar quieta mesmo. Sabe? A gente está vivenciando um momento, mas eu falo que assim, é a humanidade, tá? Não é uma parcela pequena, é a humanidade, né? Em aqueles que começam a despertar, eles acabam atingindo aqueles que não querem despertar. Então, eles tentam atingir de todas as maneiras. Eles atingem, às vezes, com agressividades que a gente fica assim. Qual foi o pedaço que eu perdi da conversa, sabe? Mas é aquilo que, assim, é como se fosse ali, a Ana e o Antonino. Aí você fala, eu vou disputar o quê? Eu vou provar o quê? Eu vou duelar o quê? Ah, então você não concorda. É você que está dizendo, não sou eu. Aí a pessoa fica nervosa, porque a gente ainda tá. Não estou te acusando, mas é você que está dizendo. E não sou É verdade. eu. Né? Então, por isso que eu falo, a humanidade ela passa por um momento de muita dificuldade, onde cada um quer interpretar aquilo que bem entende. Você Exato. fala amarelo, o outro entendeu o azul, o outro entendeu o vermelho e quer que fique um lilás. Mas eu falei amarelo. Eu não falei, eu não atingi ninguém. E aí, se você for falar, é sobre tudo. É sobre religião, é sobre política, é sobre time, é sobre tudo. Não está sobrando nada. E aí, como diz o Karnal, né? O Leandro Carnal, gente feliz Não discute. não discute, não enche a paciência. Não enche a paciência. Não tira ninguém do sério. Porque a pessoa está bem, né? Quando a pessoa está bem, está tudo bem, está tudo leve, satisfeito.
Então, assim, é aquilo que ele fala. E ele não tem religião nenhuma, gente. Ele não vai pregar por religião, mas ele vem falando, gente feliz. Ele fala bem assim, não enche o saco. Por quê? Não perturba, porque tá bem. Agora, quando a pessoa não tá feliz, ela vai apoquentar a vida do outro. Com amarelo, com verde, com lilás, com tudo que tem direito. Nada vai agradar, né? Nada Não, vai lhe agradar. parece aquelas conversas sem pé nem cabeça, né? Que eu falava assim, meu Deus, eu perdi alguma coisa, assim, um tic-teco, assim. É da pessoa. E se ficar quieto ainda é pior, porque aí tá provocando. Sim, aí eu fiquei quieta, era meu filho e minha irmã comigo. Aí eu fiquei quieta, falei, bom, é melhor eu não falar mais nada. Aí ele achou que eu estava com ar de superioridade, porque eu estou tendo algum entendimento diferente do dele que ele não sabe. Eu falei, deixa quieto, deixa quieto. Eu falei, é só simplesmente que a gente está vendo coisas nos livros que a gente, quando não estuda, a gente não dá não tem essa compreensão. Só isso que eu queria dizer. Aí pronto. Você deixa do jeito que tá tudo certo. Melhor assim. Bora. Não adianta. Jesus não agradou todo mundo, então nós então, aí que não vamos passar mesmo. Nossa. Algo mais? Valéria, aquelas boquinhas que iam saindo do solo, o que é aquilo? Que se Bom, alimentavam O que é aquilo? ali, né, podem ser. Ai, como que é o nome lá? Aqueles espíritos que vão perdendo a forma. Como é que é mesmo? São os ovoides. São os ovoides. É, Pode ser? Pode ser. É porque veio do plano inferior, Inferior. E aquela eles ali, manifestação. é, Estamos se aproveitando daquela eles gosma. vão, né? Eles vão vivenciando nos ambientes até se dar brecha para ser acoplado em algum corpo. Mas é assim que eles vêm. Os ovoides são deles, né? Muitos, porque É. eles vão fazendo toda a retirada de matéria. Há muito mais ovoides com o plano inferior do que com o plano superior, porque no plano espiritual superior eles vão ser tratados, eles vão para as salas, mas com o inferior não. Eles vão ser utilizados para fazer vampirismo. E aí, como que fica? As pessoas que utilizam drogas, álcool, sexo, de uma maneira. É assim que eles vão fazendo as marcas no perispírito e aí vão tendo todos esses problemas. E aí, quando eles começam a sugar, tirar toda essa energia, até se transformar num ovoide. Aí você fala, o plano inferior consegue isso? Isso, o plano inferior consegue. Consegue muito bem. E utiliza eles no máximo, né? Algo mais, nada nessa página, na outra. Tô admirada que ninguém tem nada. Foi tudo lindo, É, maravilhoso, nenhuma não, história. é que eles estão um acusando o outro também dá. numa outra folha, Marquei na outra é, página. É que foi um que ela diálogo, quer né? falar, vou ser sincera, tal, 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 tal. E ele fala assim: você confirma sua maledicência? Maledicência não, franqueza com a verdade.
Que a gente já Franqueza tinha com a conversado. verdade. É. Eu vou começar, então, a falar da verdade sobre você também, Ana. E como terminaremos nesse grupo? Veja o clima em que nos encontramos. Será que este é um grupo cristão? Dúvida, fofoca, raiva, inamistosos, mentiras, descrença com a mediunidade, complô. Onde vamos parar, Ana? É isso que você chama de sinceridade? Então, tudo isso que está acontecendo, realmente, que não é normal, né? Num grupo cristão ter a dúvida, a fofoca, né? Essas coisas todas, né? E às vezes a pessoa acha que está falando uma verdade, mas no fundo essa verdade dela, ela coloca para fora algum sentimento que não está bem. Ela não está bem. Então ela acaba falando o que quer, no caso, né? E ela Mas teve a só, resposta do Antonino, né? então, mas vamos lá. Quando a gente fica magoado com as pessoas, Aí, aí como que fica? despeja. Então, como é que fica? Ah, não vou falar nada, vai ficar dentro de mim, tá? Aí acontece de novo. Aí fica. Não acontece esse tipo de coisa? Sim. Acontece. Quando a gente fala assim, ó, tem um problema, temos uma diferença. Se a gente chegar e for sincero e se tentar resolver, a coisa vai ficar pesada num dia, mas vai tentar ser resolvida. A partir do momento que ninguém resolve e cada um vai levando com a barriga, Vai só acontece esse tipo de crescendo. coisa. Tudo isso. Vai só crescendo, vai só crescendo. Exato. Aumenta o peso, né? Ah, Porque faz parte do ser humano, é aquilo que a Margarete fala. O que, que ele vai fazer? Ele vai convencer outras pessoas que ele está certo. E Sim. aí começam os grupos. Começou os grupos, rompeu. Aquele grupo que era central, que poderia se resolver com a diferença, não vai. Já tem 2, 3. Já tem histórias. E aí o que, que acontece? O grupo vai falir. Mas é só o grupo espírita que vai falir? Não, gente. Não. Isso acontece na grupo. nossa casa. Isso Sim. acontece no ambiente de trabalho. Isso acontece na sociedade. É complicado. E aí, quando a Leda falou assim, eles estão lá à espreita, nos olhando. Mas é verdade, Leda. A gente É, pronto, é verdade. é só baixar a guarda Sentado que esperando a gente fazer alguma bobagem para eles virem. entendeu? Eles já estão do lado, com pipoca, suquinho, vai ser. E um cutuca o outro, fala, olá, olá. Olá, vai ser agora. Vamos para é agora. pipoca. Vamos para pipoca. E a gente cai que nem patinho. Por quê? Por que, que a gente cai que nem patinho? Por causa que o ego tá ali. Então a briga com o Antonino e com a Ana era nesse sentido. E quando entra a Calixto, então ainda é pior, porque assim, é um cutucando o outro. Ô, Valéria, Hum. sentimento por ele. Você acha que pelo fato ela ter esse sentimento recolhido, reprimido, isso poderia ter interferido também nesse momento, de ela ter despejado tudo nele, ou só o fato da mediunidade em si? O que você acha? A Ana não tinha uma mediunidade, vamos dizer assim, de prova como do nível do Antonino. E ele mesmo falou para ela que ela não tinha tudo aquilo. A Ana ali era mais o ego, no sentido de que não era nem um fator amoroso. Era o ego, no sentido assim, ela é a presidente da casa, Isso. ela tem que Assim zelar. Porque do meu assim, jeito. existe uma coisa, né? Todo mundo crava no presidente da casa. Mas não é fácil. Não é fácil. Sabe por que que não é fácil? Porque assim, se você vai dividir com as pessoas,
que era uma coisa que Ana não fazia. Ela tinha uma opinião dela, né? Então ela gostaria que o quê? Que todo mundo seguisse aquilo que ela queria. E como médiums, as pessoas querem ter o que? A liberdade de falar, de colocar, ó, meu ponto de vista é assim, meu ponto de vista é assado, tal. Mas existe o mais, a gente não pode dizer. Muitas vezes as pessoas vão colocando, vão se colocando, e na hora que as coisas acontecem, elas saem, quem fica é o presidente. Quem fica é uma diretoria. Entendi. Você é o responsável. Então é uma faca de dois gumes, entendeu? É uma faca de dois gumes. Não existe o totalmente certo, o totalmente errado. Existe um equilíbrio. E ali o que falta? Falta comunicação. No meu ponto de vista. Falta comunicação no sentido assim, tá dando para andar? Tá dando para fazer? Ó, vamos parar para pensar, né? Ah, chegou uma mensagem. Quando a gente tem uma mensagem, o que a gente todos deveriam fazer? Vamos estudar a mensagem. Vamos entender o que ela quer dizer. Ela quer passar, ela não quer dizer que o plano espiritual é lindo e maravilhoso. Ela não está passando a mão na sua cabeça, ela está te dando algum recado. Então vamos lá e vamos tentar entender. E se Mas você for... Mas eles fazem avaliação nessas mensagens, assim, normalmente, ou esse é um caso isolado? Existe esse filtro para saber se a mensagem é verídica, veio de uma entidade de luz? Por que que... Ó, Solange, eu vou falar na casa que a gente trabalhava presencial e o que a gente segue um pouco no pingo de luz. Primeiro que assim, o médium que passa, ele vai fazer tudo aquilo que a gente sempre fala. O que é? Que a gente ensina. Ó, vamos buscar sentimento, então o espírito de luz não vai te fazer ficar mal, não vai dar uma mensagem que você tem que tocar fogo em Roma, sabe? Sair fazendo besteira. Espírito de luz não faz nada disso. Ah, aqui no Pingo de Luz, tá, a gente tem uma boa comunicação com eles, mas eles nunca vieram falar o que tem que ser feito ou deixar de fazer. Eles sempre colocaram para que a gente refletisse. Para e reflete. Dentro da casa espírita, a gente era treinado para isso. Para sentir quem ia vir, como que ia vir, o que queria, e como que é. Nunca a gente perguntou o nome, quem era, quem deixava de ser. Para a gente é indiferente de quem é o nome. Né? Ali, por um acaso, eles assinaram, trouxeram o nome, por quê? Porque a casa não estava boa. Então, eles vieram, ó, doutor Inácio, veio dona Modesta, né? Veio trazendo tudo isso. Aí, é aquela coisa. Você está duvidando do quê? Você está duvidando do médium? Eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. A partir do momento que você duvida do médium, você está duvidando de você. Você não está duvidando do médium. E só o médium que está passando a mensagem é que pode dizer. Eu não tenho como dizer o que é ali e o que não é. Muitas vezes, quem tem evidência vai ver o espírito que está ali, sabe quem é, sabe quais são as fraternidades que estão com a gente. Mas tudo vai da casa, vai do entendimento do médium. Nesses anos todos, eu nunca tive esse problema, eu posso dizer. E todos os médiuns que eu dei aula, eu sempre falei, é uma das coisas que eu falo, não se permita ser avaliado dessa forma. Só você que pode dizer quem é quem, o que tá. Ah, o outro, o problema é do outro. Se ele não aceitou a mensagem, se cutucou eles, problema dele. Confia em você. Foi você que sentiu. Ah, veio o nome? Quer dar. Mas a gente nunca pergunta, porque se você quiser saber como começa uma incorporação, a gente começa a conversar mentalmente.
Eles vêm, conversam mentalmente conosco. E aí eles vão falando, né? Eu passo as 5 fases. Acredito que a Virgínia também, na hora que a gente está marcado, que a gente vai dar a mensagem, a gente faz as 5 fases. E eles se aproximam e eles vão conversando. Ó, hoje a gente vai trabalhar mais isso daqui, tá? Eu vou pedir para você não me filtrar. Eu vou filtrar, não vai filtrar, não me filtra, porque eu quero conversar. E é assim que a gente passa. E é assim aqui, era assim na casa espírita, né? Na casa espírita a gente era treinado realmente, a gente tinha treinamento de tempo, a gente tinha Sim. treinamento de postura. A gente veio trabalhando dessa forma. E de reconhecer, a gente tinha que reconhecer qual era o nível do espírito, se era zombeteiro, se era brincalhão, se era um espírito realmente que queria conversar. Mesmo sendo um espírito sofredor, ele ia ser recebido, mas com todo carinho, com todo amor, mas a gente precisava reconhecer. Então, essa não é uma dúvida nossa, pelo menos minha não é, e eu acredito que da Virgínia também não, e da Vera também não. Vou tentar acender essa luz hoje. Meninas, pode falar, porque eu tô aqui. Mas isso é porque há uma confiança no trabalho, há um respeito pelos trabalhadores. Então, não precisa ficar questionando, não é isso? É diferente deles que estão. Cada um está questionando o trabalho, o ponto de vista do outro, o agir do outro, não é isso? Por isso que Sabe o que dá eu esse. vejo? Qual é o problema, Silviane? Sabe qual é o problema? É a mensagem. É a mensagem em si. Não é a mensagem, é o recado que você tem que fazer. Cada um tem que pegar a mensagem e trazer para o coração e falar assim, pô, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. É no individual. Eles não vão passar mensagem, eles passam para o grupo, mas querendo, ó, Virgínia, clica. Dona Ledinha, presta atenção. Vera, é para isso. Ele quer Valéria, que tenha, clica. né, o bom senso de entender qual é a sua parte. E aí, o que o trabalhador faz muitas vezes? Ele se sente ofendido porque ele sabe que o espírito está falando e ele sabe que o espírito está falando é verdade, que o espírito vê no todo e não é aquele que está encarnado. Que a gente encarnado só vê um pedacinho, mas ele vê no todo. E aí ele fala assim, ele tá falando certo, mas aquilo ofende. E aí o que ele vem? Ele vem para defesa. Ele vai discutir. Ele vai achar que não está certo, que não é aquilo, né? E quem paga? O médium. O médium. O médium paga. Porque o médium com o que é? Animismo. Animismo é a primeira coisa que falam. O médium tá passando uma mensagem anímica, que tá mandando recado, que não sei o quê, que não sei mais o quê. É o médium que paga. Não é assim? Sim. E é o que aconteceu aqui, né? No livro. Por que os dois ficam brigando? Um tentando provar que é melhor do que o outro. Por causa disso. É o ego. Aí é o ego mesmo. É o ego. Edgar Armand, ele falava uma coisa. O Armand. Se tiver disputa, sai um. Porque a casa já rompeu. Foi embora. Aquele que se sentir mais ofendido, que saia. Porque o trabalho tem que prosseguir. E se ficar, não vai prosseguir trabalho nenhum. Né? Nesse clima de tudo que você falar agora, eu vou pôr em prova, eu vou duvidar, vou cutucar aqui a pessoa que está aqui do meu lado e falar, tá vendo? Não te falei? Né? Então, realmente vai acabar com tudo. Edgar Armand falava sobre isso. Sempre falou. Se tiver, né, diferença, não é para ter diferença. É para tentar se encontrar e falar, é verdade, ó, eu assumo a minha responsabilidade, a minha é essa,
trabalha a sua, né? Então, assim, não vai ter acordo. Vamos trabalhar no respeito, ó. Eu vou até aqui, você vai até ali, eu não te interfiro, você não me interfere, tudo bem? Podemos? A causa de Jesus é muito maior do que eu e você. A gente está brigando por causa do ego. Então, vamos fazer, ó. Tu não pula pro meu lado e eu não pulo pro teu lado. Se dá certo? Dependendo da pessoa, dá. Depende da pessoa, isso que eu ia falar. Dependendo da Tem gente que pessoa, não dá. vai querer. Vai continuar achando que ela que é dona da verdade e não vai querer. É, assim, é muito cansativo. Eu falo isso porque, assim, outro dia eu estava conversando com o Sérgio sobre isso, né? Eu sempre fui aquela que estava à frente para defender as pessoas que estavam ao meu redor, para defender o trabalho. Então, como que era? Tinha horas, né, que as pessoas elas vinham muito pesadas, no sentido assim, né, do desmerecimento, né? Isso daí eu passei muito em reuniões de diretoria do tipo assim, nossa, o Sérgio tão educado. E era bem assim, gente. Eles falavam bem assim, Sérgio tão educado, uma pessoa tão polida. Não sei como que pode estar casado com você. Uma pessoa tão desequilibrada. E ali é onde você fala, o trabalho de Jesus é mais importante. O trabalho de Jesus é mais importante. Mas eu falava muitas vezes também, eu prefiro trabalhar com os espíritos do que com os encarnados. Não é uma situação Porque os muito espíritos, a gente dando amor, a gente fazendo uma oração, a gente se abrindo, eles estão ali. Com os encarnados, às vezes a gente pega algumas coisas assim, que é jogo duro. Então, assim, eu já passei, gente. Vocês não têm, assim, ideia do que eu já passei. E ter que abaixar. Ou você abaixa, ou você vai ruir a casa. difícil, é complicado. É. Por isso que eu falo. Hoje, eu não sou mais linha de frente. Hoje, eu só quero ter a calma, a serenidade para trabalhar e ajudar as pessoas que precisam. Eu não preciso de mais isso. Eu quero ter a serenidade, eu quero estar com Jesus, eu quero fazer aquilo que dá para mim fazer, que é tocar o coração daquele que precisa. Só. O restante, eu não sou mais linha de frente. Eu não vou mais para a batalha. Não. Se antigamente eu ia e fui até ano passado, hoje eu retirei tudo, tudo, tudo. Porque eu quero viver. Certíssimo. Sabe? Eu quero viver. Então eu saio. Quer brigar? Siga. Mas eu não quero. Quer fazer? Vai. Me deixa aqui. Porque eu já tive. E não foi 1 ano, 2 anos, não. Eu tive há muito tempo à frente. Hoje eu só quero trabalhar. Pedindo permissão a Deus, a Jesus, a Marinha. Sim. Possa trabalhar com serenidade. Gente, vamos marcar para terminar esse capítulo e começar. Paramos aonde? Eu sei muito bem aonde vou chegar. Sigo as orientações que os próprios guias têm oferecido a esta casa.